Olá, meus queridos alunos, tudo bem? A nossa aula é de número 4 do curso de Regência Verbal. Hoje nós veremos a regência dos verbos pronominais. Nós estamos em análise sintática 3. Antes daquele pedido, para que quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Isso é importantíssimo para ajudar o canal, que tanto ajuda vocês. Se já está inscrito, é só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Vamos lá! Regência dos verbos pronominais. Eu acredito que quem possa, porventura, vir a ter dificuldades nesta aula, seja porque não viu esse conteúdo aqui, ó, Verbos Aula 12. Então volte lá, né? E eu tenho certeza que vocês não terão mais dificuldades. Por quê? Porque a regência, né? O título da aula é Regência dos Verbos Pronominais. Claro que para saber isso aqui você já precisa saber o que são verbos pronominais. Como eu já expliquei, eu não vou explicar aqui novamente, tá? Claro, eu vou dar uma breve explicação do que vem a ser verbos pronominais. São aqueles verbos que podem ou não ser conjugados, né, com os pronomes, pessoal. Você já sabe o que são os pronomes, né? Então eu tenho ali arrepender-se, sentar-se, queixar-se, zangar-se, enganar-se. Alguns são essencialmente pronominais, só poderão ser conjugados com os pronomes, outros não. Tá aqui, ó, o verbo informar, por exemplo, ele pode ser conjugado com os pronomes ou não. Tá aqui, ó, eu me informo, tu te informas, ele se informa, nós nos informamos, vós vos informais e eles se informam. Mas eu poderia tirar o que está em vermelho aqui, né? Eu poderia dizer eu informo, tu informas, ele informa, nós informamos, vós informais e eles informam, tá? Então, isso me diz que não é um verbo essencialmente pronominal, ele é eventualmente, pode ou não ser pronominal. Mas enfim, existem os verbos que são conjugados com esses pronomes aqui, me, te, se, nos, você. Pois bem, o verbo informar, em algumas circunstâncias, será pronominal. Neste caso, tá? Ele vai ter esse sentido aqui, ó, colocar-se a par de um assunto. E aí, ele vai ter essa regência. Vai ser verbo transitivo indireto e pede a preposição de. Tá aqui, ó. Ele informou-se de assuntos interessantes. Isso é bem importante de vocês entenderem. Se aparece o se ali, o pronome se, essa preposição de deve aparecer ali, tá? Então aqui é uma parte em que vocês devem decorar, né? O verbo informar, quando pronominal, ele vai ser, nesse sentido aqui, claro, colocar-se a par de um assunto, ele vai ser verbo transitivo indireto e vai pedir a preposição de. Aí eu conjugo com o pronome, ó, informou-se de, tá? Deve aparecer aquela preposição ali. Pois bem, o esquecer, ele pode aparecer sem pronome ou com pronome. Quando ele aparecer sem o pronome, ele será verbo transitivo direto. Quando aparecer com o pronome, será um verbo transitivo indireto e pede a preposição de. Tá aqui embaixo os exemplos. O aluno esqueceu o livro, tá? E o aluno esqueceu o se do livro. Do é de mais o. E aqui eu chamo a atenção para algo que as bancas fazem e acabam pegando vocês. Se a regência é essa aqui, pessoal, que eu estou falando, do verbo esquecer, eu posso tanto dizer eu esqueci o livro, como dizer eu me esqueci do livro. Ou então nós esquecemos o livro, ou nós nos esquecemos do livro. Sem problema algum. O que está errado? Isso aqui. Eu esqueci do livro ou eu me esqueci o livro. Parece tudo igual, né? Mas não é. Deem um pause e vocês vão perceber. Por que está errada essa primeira estrutura? Porque eu não coloquei o me ali. Se eu não coloquei o me, eu não preciso usar com a preposição de aqui. E aqui por que está errado? Se eu coloquei o me aqui, a preposição de deve aparecer aqui, né? Parece tudo igual, mas não é. As estruturas corretas são essas aqui. Então isso tudo aqui está certo e isso aqui está errado, tá? Deem um pause, analisem bem, que vocês vão ver que o que eu estou falando faz sentido. A mesma coisa vai acontecer com o verbo lembrar-se, conjugado como pronominal. Vai ser igualzinho, ó. Sem pronome é verbo transitivo direto,
A regência é igual ao verbo anterior, no verbo esquecer. Com o pronome é verbo transitivo indireto, pede a preposição de. O professor lembrou a informação. O professor lembrou-se da informação. E aí todas essas estão erradas, né? Eu lembrei a informação, eu me lembrei da informação, nós lembramos a informação e nós nos lembramos da informação. Ou seja, tem um me aqui, o de deve aparecer ali. Não tem um me aqui, o de não precisa aparecer aqui. E não é qualquer pronome, ó, é o nos também, né? Não é só o me, claro, pode ser qualquer pronome, pode ser o se, enfim, tá? É isso que eu tô falando aqui para vocês, deem um pause, analisem, porque cai bastante em concurso sim, e não são só esses verbos, são outros verbos também, pronominais. Tá ali, ó, importar-se, com sentido de ter interesse. Ele vai ser transitivo indireto e pede 3 preposições, pode pedir com, em ou de. Tá aqui os exemplos. Eles não se importam com os estudos. Maria não se importa em acordar cedo. Paulo não se importa de sair na chuva. Aqui tá interessante, né? Pede as 3 preposições sem problema algum. E aqui o verbo antipatizar e simpatizar, que não são pronominais, pessoal, mas muita gente usa como pronominal. Simpatizar e antipatizar, né? O que vai acontecer? Ó, eu não simpatizo com os novos colegas. Eles são verbos transitivos indiretos e pede a preposição com. Então tá certíssima essa estrutura aqui. O que tá errado é essa aqui, ó. Eu não me simpatizo com os novos colegas. Não precisa daquele me ali, porque ele não é pronominal, né? Nenhum dos dois. Nem o antipatizar, nem o simpatizar. E nós encerramos a nossa aula sobre regência dos verbos pronominais. Eu vou pedir para que quem ainda não está inscrito no canal que se inscreva. Isso é muito importante para o canal. Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.